Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 27. Diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amém? Amém. Nesse texto bíblico, nós encontramos a famosa história dos discípulos a caminho para Emaús. Aleluia. Os Glória a Deus. discípulos estavam Meu desanimados, Deus, meu Pai. abandonaram Jerusalém, estavam voltando para suas velhas vidas. Aleluia. É isso que nós vemos nesse texto. Enquanto o Senhor Jesus tinha lhes ordenado que eles ficassem em Jerusalém, né, até que do alto fossem cheios do poder e revestidos do poder do Espírito Santo, Meu Deus. para pregar o Evangelho. Meu Deus. Esses dois discípulos não creram nas palavras de Jesus, que ele voltaria à vida, que ele ressuscitaria e depois encheria aquele povo da presença dele, como aconteceu no Pentecoste. Eles abandonaram Jerusalém. Eles desanimaram, acharam que o que tinha acontecido com Jesus agora era o fim da esperança para eles, era o fim da salvação para eles. Só que nós observamos nesse texto que um ser aparece junto deles e começa a andar com eles. E nós sabemos que esse ser é Cristo. O Cristo que tinha ressuscitado estava no meio deles, eles não perceberam. E o que nós achamos lindo é que Cristo começou uma conversa, um diálogo com eles. E nesse diálogo ele começou a demonstrar que convinha que o Cristo padecesse, para que depois ele entrasse na glória com o Pai. Ou seja, convinha que ele sofresse, que ele cumprisse a palavra de Deus. E para provar a autenticidade, a veracidade de sua morte na cruz, de seu sacrifício, sem saber que era o Cristo mesmo que estava falando com eles, ele começa a discorrer por todo o Velho Testamento, por todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o Antigo Concerto. Aleluia. E começa por Moisés, começa lá pela lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois vai por toda a história de Israel, por todos os profetas, e começa a lhes mostrar o que tinha ali sobre Cristo na Bíblia. Então, esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Jesus, o tema central da Bíblia. Jesus, o tema central de toda a Escritura, de toda a história. Nós estamos estudando Apocalipse, e o que nós achamos lindo em Apocalipse é que Jesus é o centro do Apocalipse. Ele está no meio das igrejas, ele segura na mão todos os pastores, as 7 estrelas, ele anda no meio da igreja, ele está no meio do trono, ele é adorado nos céus, ele voltará na terra sempre. Quando nós encontramos Jesus na Bíblia, ele é o centro das atenções, ele é o centro, ele é aquele que governa e estabelece tudo. Pois a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. Então, o Senhor Jesus, ressurreto, começa a lhes mostrar pela Escritura que o Cristo precisava sofrer. E começava então a lhes expor, a lhes explicar tudo que estava escrito nas Escrituras sobre Jesus de Nazaré. Então aqui nós aprendemos uma chave importantíssima para a interpretação bíblica, uma chave importantíssima para nós crescermos na graça do conhecimento. Qual é? Que Cristo, ele é o tema central da Bíblia, do Antigo Testamento. Nós devemos enxergar Cristo em todos os versos da Escritura. Um velho pregador, um velho teólogo, estava ouvindo um jovem pregador pregar. E o jovem pregador pregou, e depois, no final do curso, ele chegou para este velho pregador, para este velho teólogo, e disse:
o que você achou do meu sermão, da minha pregação? Ele achou, olha, eu achei um sermão fraco. Falou, mas como fraco? Me preparei vários dias, eu estudei a Bíblia, eu me preparei vários dias. Aí então o velho pregador fala, mas você não falou de Cristo no seu sermão, você pregou 40 minutos, foi uma mensagem boa, você falou da história de Israel, falou dos personagens, da história, mas você não mencionou Cristo, não mostrou Cristo. Então seu sermão foi fraco. Então ele disse, mas como que eu vou conseguir? Ele perguntou para esse velho pregador, como que eu vou conseguir mostrar Cristo em todas as escrituras? E eles eram lá da Inglaterra. E a capital da Inglaterra, se me fala a memória, é Londres. E aquele velho pregador disse, olha, em cada cidade da Inglaterra aqui tem uma estrada para Londres, não tem? Falou, sim. Assim como no Brasil, cada cidade aqui tem uma estrada que leva a São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. Então ele diz, em cada linha, em cada história do Antigo Testamento, tem uma estrada que conduz a Cristo. Aleluia. E é necessário você achá-la. E se não tiver, você quebra a cerca, quebra o muro, faz uma ponte e passa por cima até chegar até Cristo. Então, tamanha era a importância que eles davam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos por obrigação encontrar Cristo na Escritura. Exemplo, Davi e Golias. Como que eu encontro Davi e Golias? Como que eu encontro Cristo na história de Davi e Golias? É simples. Davi representando Cristo, o rei prometido. Golias representando o inimigo da nossa alma, o diabo, que afronta o povo de Deus. Então Davi vencendo Golias representa Cristo vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo todo o mal para nos dar a vitória contra o exército dos filisteus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sansão. A Bíblia diz que Sansão tratou as portas de Gate e lançou longe, carregou nas costas e levou longe nas portas de ferro. Representa a Cristo entrando no inferno, quebrando os portões do inferno e lançando para fora para trazer libertação e salvação ao povo de Deus. Então, nós temos por essa obrigação de achar Cristo em toda a história bíblica. Por exemplo, em Gênesis. Em Gênesis, nós já achamos Cristo logo no começo. Na criação, no princípio Deus criou os céus e a terra. João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós já encontramos Cristo lá em Gênesis capítulo 1. Nós encontramos Cristo em Gênesis capítulo 6, quando Adão e Eva pecam. A palavra de Deus diz que Deus promete para Eva um descendente. Vai nascer um de você, Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. O descendente. Então em Gênesis Cristo é o descendente da mulher, aquele que viria para esmagar o poder de Satanás, o poder do tentador, do sedutor do mundo, para nos trazer salvação e vida eterna. Então Cristo é o centro de Gênesis. Aquela escada que já pode ver, anjos descendo, anjos subindo. É Cristo. Ele é a escada que nos leva ao céu. Ele é a escada, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não por ele. Ele é a escada que faz com que os anjos desçam para derramar bênçãos espirituais na nossa vida. E que anjos sobem, porque oramos em nome de Jesus. Então, através deste nome que é a escada, os anjos levam nossas orações até o céu. Ele é a escada de bênçãos, da salvação e do caminho que leva até Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que está lá em Gênesis. Quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaac, ele vai dizer, Deus proverá para si o cordeiro. E depois, quando ele vai morrer o seu filho, Deus não permite, estava testando a fidelidade de Abraão. E ele olha para o lado do cordeiro. Aquele cordeiro simbolizava lá na frente aquele que João Batista diz, eis ali o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque se Deus não permitiu Abraão sacrificar seu filho Isaac, o próprio Deus iria fazer isso milhares de anos depois, mandando seu filho à terra para ser o sacrifício, para sacrificar-se em nosso lugar. Portanto, ele é o sacrifício verdadeiro. José no Egito, o filho predileto de Jacó, representa Cristo Jesus.
o Filho predileto de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Filho amado em quem Deus tem prazer, porque nunca pecou, nunca desobedeceu uma ordem do Pai. E José foi traído pelos seus irmãos. Jesus foi traído pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido por Judas Iscariotes, pelos seus irmãos, pelos judeus. José foi para o Egito e ali sofreu calúnias, acusações falsas. Cristo também sofreu calúnias e acusações falsas. José perdoou os seus irmãos quando foi exaltado por Deus. Jesus perdoou os seus irmãos, perdoou aqueles que o crucificaram na cruz. Quando estava na cruz, ele perdoou. Então, nós encontramos Cristo em todas as Sagradas Escrituras. Em Gênesis, nós vemos Cristo na história de Jacó, na história de Abraão, na história de José, e em várias outras partes nós podemos encontrar Cristo. Em Êxodo, Cristo é o Cordeiro Pascual expiatório. Em Êxodo, Cristo é o sacrifício que morreu no nosso lugar. Deus deu uma ordem para Moisés que deveria se pegar o sangue dos cordeiros e pintar nas portas. E o anjo destruidor, quando fosse passar, ele não mataria os primogênitos nas casas que tivesse a marca do sangue. Amém. Representando que lá na frente, o Cristo, o Cordeiro de Deus, derramaria o seu sangue puro para nos dar salvação e para nos dar a vida eterna. Moisés é o tipo de Cristo. No nascimento de Moisés, mandava-se matar todos os primogênitos. No nascimento de Cristo, Herodes também mandou matar todos os filhos novos, os recém-nascidos, de 7 anos para baixo. Moisés foi o libertador de Israel. Jesus foi o libertador de Israel, foi o libertador do pecado, para nos dar salvação. Moisés operou grandes milagres. Jesus operou muito mais milagres do que Moisés. Moisés foi um homem de muita sabedoria, foi um profeta de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o profeta maior. Então, em todas as Escrituras encontramos Cristo Jesus. Lá em Êxodo havia uma nuvem que guiava o povo de dia, para que eles não morressem pelo calor do deserto também, pelo sol quente do deserto. E aquela nuvem à noite se transformava numa coluna de fogo. Para quê? Para eles não morrerem pelo frio do deserto. Porque no deserto as temperaturas são muito variáveis. De dia é muito quente, de noite é muito frio, abaixo de 0 graus. Então aquela nuvem que guiava eles de dia era uma coluna de fogo. Que guiava eles à noite representa Cristo guiando seu povo até a salvação. O maná que caía do céu representa Cristo, o povo vivo, que lá no Evangelho ia descer do céu à terra para dar vida eterna aos homens. Aquela rocha que sai a água, quando Moisés batia o cajado, é Cristo Jesus também. Representa, é um tipo de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é a nossa rocha. A Bíblia diz que Ele é a pedra principal, Ele é a coluna, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é a pedra de esquina, diz a Bíblia em Salmos. Ele é a coluna. E dessa coluna está a água viva. E quem toma dessa água, está lá em João capítulo 4. Capítulo 4, nunca mais terá sede. Portanto, Ele é a rocha ferida, que dá água para nós. É Jesus. Encontramos Jesus em toda a Bíblia, meus irmãos. Encontramos Jesus em todos os textos, em todas as histórias, ou profeticamente, ou simbolicamente, ou tipologicamente, Cristo está inserido nelas. Em cada rua das Escrituras, em cada bairro das Escrituras, que representa seus livros e capítulos, tem uma rua que leva até Cristo. Tem uma rua que leva até o Evangelho, a salvação. Em Êxodo, Deus deu leis em tábuas de pedra. No Novo Testamento, Deus deu leis, não em tábuas de pedra, mas as leis agora vão ser escritas nas tábuas do coração. É como disse lá em Hebreus: farei uma nova aliança com Israel, não conforme a que eu fiz com seus pais. Portanto, agora eu vou escrever as minhas leis no seu coração e colocar minhas palavras na sua mente e vou lhe dar um espírito novo para que vocês vivam, diz o Senhor. Essa é a nova aliança. Em Êxodo começou a antiga aliança.
no Evangelho começou a nova aliança em Cristo. Então, nós encontramos Cristo, até mesmo no tabernáculo. O que é o tabernáculo? É uma tenda que Deus mandou Moisés construir. Aquela tenda era montável, ou seja, ela montava-se no lugar, desmontava, poderia se montar em outro. Não era como um templo e ficava só no lugar. E aquele tabernáculo móvel, se nós observarmos ali todos os seus utensílios, há uma representação simbólica de Cristo. Amém. O candelabro que iluminava dentro do tabernáculo representa Cristo, a luz do mundo que nos ilumina na escuridão. Aqueles pães da proposição que só os sacerdotes comeriam, tinha uma mesa dentro do tabernáculo, ali o santo lugar. E nessa mesa havia pães. Aqueles pães representam as palavras de Cristo que nos alimentam. As palavras do Senhor que nos alimentam. Ali havia um altar de incenso no santo lugar, onde se colocava incenso, e aquilo simboliza as orações nossas feitas em nome de Jesus. O Cristo como intercessor nosso também. Então, em todo o Velho Testamento nós observamos Cristo. Até mesmo os sacerdotes, Arão e toda a sua linhagem, os levitas, da tribo de Levi. Todos eles são uma representação do verdadeiro servo de Deus que é Cristo. Aquele que foi obediente até a morte de cruz. Aquele que é o sumo sacerdote da casa de Deus. Não segundo a ordem de Arão nem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é maior do que a ordem de Arão. Está lá em Gênesis. A qual Abraão, quando venceu a guerra, deu o dízimo dos dispões de guerra para ele. Então, nós encontramos o nosso Salvador em toda a Escritura. Em Levítico, ele é o sacrifício no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O livro de Levítico é um livro muito desprezado hoje, por ser um livro de difícil acesso e interpretações. É um livro que nos fala sobre leis, ali para sacerdotes, como que eles deveriam cuidar dos leprosos, como que eles deveriam cuidar de vários tipos de casos de doença, de pecados, como deveria ser o tipo de sacrifício feito. É um livro ali que fala de leis para os levitas, para os sacerdotes. E ali fala-se de sacrifício. E Cristo é o sacrifício verdadeiro, em Levítico. Em Números, fala da rocha ferida. É o que eu já disse aqui para os irmãos. Aquela rocha que Moisés batia na água, e batia na pedra e saía água dessa rocha. Cristo é a rocha ferida. Aquele que foi ferido na casa dos irmãos, como diz lá o profeta. Né? Que feridas são essas? Essas feridas eu consegui, eu tive na casa dos meus amigos, fui ferido na casa dos meus amigos. Então, essa rocha ferida é Cristo, que deve comer água viva, água eterna, água da vida, para nos dar a salvação. Então, pelo nome, nosso amado irmão Moisés, servo do Senhor, ele disse que depois dele se levantaria outro profeta maior do que ele. E a esses o povo deveria ouvir. E ele estava se referindo a Cristo, o profeta maior. Então, de amor, portanto, nós encontramos Cristo como o profeta maior, profetizado por Moisés, que viria um depois dele, e a esse o povo deveria dar ouvir. Esse é Jesus, a qual ele diz. Esse é Jesus. O próprio Jesus disse sobre isso nos Evangelhos. Moisés escreveu acerca de mim. E vocês nunca leram? Cristo está em toda a Bíblia. Em Josué, Jesus é o nosso capitão. Josué estava em guerra na Canaã, para conquistar Canaã. Deus tinha prometido Canaã para ele. Deus tinha dado para ele, mas ele tinha que conquistar. Ele tinha que guerrear contra as nações inimigas. E certa feita, Josué está andando e vê um soldado diferente, com uma roupa diferente, com um jeito diferente. Ele pergunta: é tudo nossos ou é contra nós? E aquele ser responde: não, eu estou com vocês, mas eu sou o capitão dos exércitos de Deus. Então aqui nós encontramos Cristo como o nosso capitão, o nosso general de batalha. O Senhor é varão de guerra, disse Moisés para ele. Jeová é o seu nome. O Senhor Deus é o Senhor na Bíblia chamado dos exércitos. O Deus que guerreia a nossa guerra. O Deus que peleja as nossas lutas. O Deus que nos fortalece nas nossas lutas.
Na Bíblia, lá no Mar Vermelho, Deus disse assim para Moisés: nessa peleja não tereis que pelejar, aquecai-vos e vejam o livramento do Senhor. Então, nós vemos aqui no livro de Josué uma representação do Senhor Jesus como capitão, nos levando à casa celestial, nos guiando à terra prometida, nos levando à vitória contra nossos adversários, contra nossos inimigos. Ele é o capitão, ele é o general, ele é aquele que guerreia as nossas guerras, que nos fortalece para que sejamos vitoriosos contra o pecado, o mundo, Satanás e contra todos os inimigos de Deus. Em Juízes, ele é o libertador. O livro de Juízes você vai encontrar vários libertadores: Gideão, Sansão, Bará, Jefté e tantos outros aí. Sangar, fala só um versículo sobre esse aí. Vários capitães, vários libertadores, vários juízes ali, que de tempos em tempos se levantavam em Israel para defender Israel dos seus inimigos e libertar eles da escravidão contra os seus inimigos. Por exemplo, os midianitas, os filisteus e todos os povos ali que vinham até Israel para destruir suas casas, suas famílias, suas fazendas, suas colheitas, lhes oprimirem e levar alguns como escravos para as suas terras. Então, Deus sempre levantava os juízes em defesa da libertação do povo de Deus. Então, no livro de Juízes, nós encontramos Cristo como o nosso libertador, aquele que nos liberta da opressão do inimigo, da opressão desse mundo, da ansiedade, das algemas desse mundo, dos pesos desse mundo. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, esse Cristo é o nosso libertador, aquele que nos libertou do pecado, nos libertou do inferno, nos libertou do medo da culpa, dos vícios, das maldades, das acusações do inimigo, e nos trouxe a salvação e a vida eterna. Em Ruth, ele é um parente divino. No livro de Ruth nós encontramos uma história linda. Essa mulher era moabita, e seus maridos, tanto o marido dela como de sua amiga, morrem, e ela vai até e volta para Israel junto com a sua sogra Noemi. E lá ela encontra um homem que é parente de sua sogra Noemi, chamado Boaz. E aquele homem casa-se com Ruth, resgata ela da vergonha, resgata ela da servidão, da pobreza, da humilhação, e casa-se com ela. Então, esse Boaz representa Cristo Jesus como nosso parente divino, aquele que iria nos resgatar da humilhação, nos resgatar da derrota, nos resgatar dos vexames, para que possamos fazer e executar a obra e a vontade de Deus. Então, ele é o nosso resgatador, ele é aquele que nos resgata do pecado. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Então, nós encontramos aí em 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, conta as histórias dos reis que passaram por Israel, que passaram por Judá, que passaram pelo povo de Deus, e sendo figuras do verdadeiro rei que haveria sobre a terra, que o seu reino duraria para sempre, a saber, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, nós encontramos aí Cristo como o Rei prometido. No livro de Esther, ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor. Sabemos que no livro de Esther, na Bíblia, um homem chamado Amã queria matar o povo de Deus, queria acabar com o povo de Deus. Mas Deus usou Esther em defesa do povo de Deus, junto com Mardoqueu. Então, nós encontramos neste livro um tipo de Cristo, aquele que defende-nos do ódio do mundo, do ódio de Satanás, aquele que nos guarda, que nos livra do mal. Pois em João capítulo 17, Jesus está orando pelos apóstolos, pela igreja, ele dizia assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas livre eles do mal que o mundo quer fazer a eles, do mal que o inimigo quer fazer a eles.
guarde eles do mal. Portanto, em Éster, nós encontramos Jesus como nosso advogado, nosso defensor, aquele que nos defende. Em Jó, Meu Deus. no livro de Jó, ele é o nosso Redentor. Jó vai dizer assim no momento da sua aflição: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará nessa terra. Ou seja, Jó tinha certeza, fé e convicção que o seu Salvador, que o seu Senhor, em breve iria levantar-se na terra para trazer salvação a Jó, no momento daquela situação terrível a qual ele passava. Então, em Jó, nós encontramos Cristo como o nosso Redentor, aquele que iria nos comprar, que iria nos guardar, nos remir de todo mal e nos salvar. Em Salmos, dentre tantos salmos, eu enfatizo o Salmo de número 23, a qual diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, aí esse salmo, nós encontramos Cristo como bom pastor. Lá em João capítulo 10, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então, em Salmos, nos livros de Salmos, nós encontramos Cristo como nosso pastor, como a nossa torre forte, como a nossa cidade forte. Nós encontramos Cristo como aquele que nos tira do charco de lodo, que está no Salmo 40, nos coloca aos pés firmados na rocha. Nós encontramos Cristo como nas profecias de Salmo 22, a qual descreve com detalhes a morte na cruz de Jesus. Então, o próprio Davi profetiza a vinda de Jesus. Então, em todos os salmos, nós encontramos Cristo. Até porque salmos é louvores. E o único digno de ser louvado é o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, ele está lá em Salmos. Certa feita, Davi disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escala dos vossos pés. Olha que mistério. Davi disse assim: disse o Senhor ao meu outro Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escala dos seus pés. Sem saber ali, Davi estava falando do Pai e do Filho, do Deus Pai e do Deus Filho Jesus Cristo. Se assentar-se-ia à direita do Pai, até que tudo fosse sujeito aos seus pés e ele voltasse em glória para reinar. Então, olha que maravilha. O livro de Provérbios é um livro de conselhos, é um livro de sabedoria, escrito pelos, a maioria dos seus capítulos são escritos pelo grande rei Salomão, um homem extremamente sábio, mais sábio do Velho Testamento, um homem que tinha grande sabedoria. Então, em Provérbios, nós encontramos uma escada que leva a Cristo, pois ele é a verdadeira sabedoria. Salomão tinha sabedoria, Cristo é a sabedoria de Deus. Salomão tinha muita sabedoria, Cristo é dono de toda essa sabedoria, é dele, ele dá para quem ele quer. Paulo vai dizer isso lá nas cartas dele, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Portanto, em Provérbios, nós encontramos uma escada que leva a Cristo. Ele é a nossa sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, literalmente, que dá a todos sem medida. Então devemos pedir que a sabedoria lá do alto desça sobre nós. A sabedoria de Cristo, do Cordeiro de Deus, do Todo-Poderoso, encha-nos, para que possamos, portanto, servi-lo em espírito e verdade. Em Cantares de Salomão, um livro poético, um livro de poesia, um livro onde Salomão declara o seu amor para com a sunamita, a morena sunamita. O livro, quando ela era jovem, ele escreveu esse livro, que os teólogos interpretam como o amor de Deus por Israel, os teólogos judeus, e os teólogos cristãos interpretam como o amor de Cristo por sua igreja. Ambas interpretações estão corretas. Nós podemos enxergar dessas duas maneiras e também do amor mortal de um homem para com uma mulher. Portanto, nesse relacionamento de amor que é falado no livro de Cantares, nós encontramos Cristo como o amado da nossa alma, o desejado das nações, aquele a qual nossa alma deseja, aquele a qual nossa alma deseja, o amado da nossa alma. Precisamos dele, precisamos
amá-lo. Precisamos ler Cantares de Salomão e se apaixonar literalmente. Amar mais ainda literalmente nosso Senhor e nosso Salvador. Porque essa é uma das reprimendas que ele dá em Éfeso. Vocês têm a doutrina correta, vocês são fiéis, mas abandonaram o primeiro amor. Então nós precisamos amá-lo. Não basta só ser fiel. Não basta só ser fiel a Deus. Ser fiel na pregação. Precisamos amá-lo. Porque ainda que eu conheça todas as ciências, tenha dom, se eu não tiver a dor de Paulo, nada serei. Ainda que eu profetize, que eu seja o melhor pregador, que eu faça milagres, que eu transporte montanhas pela fé, que eu dê todo o meu bem aos pobres, mas se eu não tiver amor, nada serei. Então nós precisamos levantar e encontrar ali no amor de Salomão para com a Sulamita, o nosso amor de Cristo, o nosso amor para com Cristo, o amor de Cristo para conosco, a igreja. Então, em Cantares encontramos a Cristo, Jesus. No livro de Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro da nossa vida. Pois o livro de Eclesiastes é o último livro que Salomão escreveu. Na sua velhice, ele vai dizer que tudo é vaidade. Ele chega a essa conclusão. Ele diz que a única coisa que não é vaidade é guardar a palavra de Deus, é temer a Deus. Está lá no final do capítulo 12. Então, aí nós encontramos o alvo. Cristo é o nosso alvo. Obediência a Cristo, obediência à palavra de Deus, ao Evangelho do Senhor, é o nosso alvo. É o nosso alvo supremo. Todas as coisas são vaidade. A única coisa que não é vaidade é servir, amar e adorar Cristo Jesus. O resto é tudo passageiro. Vai acabar. Casamento vai acabar. O carro vai acabar. Nossa vida aqui na terra, nosso trabalho, nosso emprego, nossa casa material, tudo vai acabar. Até essas paredes aqui onde nós reunimos para adorar a Deus, um dia vai acabar. Mas o que então não vai acabar é a nossa vida com Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, esse vai durar para sempre. O resto tudo acaba. Tudo acaba, tudo é vaidade, tudo passa. Então devemos ter o alvo que é Cristo. Paulo vai dizer, esquecido que ficou para trás, prossigo para o alvo que é Jesus, que é o prêmio da soberana vocação. Nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abacuque, nós encontramos Cristo como o Messias prometido. Então, se você ler o livro dos profetas, está recheado de profecias sobre a vida de Jesus. Tanto a primeira vida, a qual já cumpriu-se, como a segunda vida, que vai se cumprir ainda. E Cristo está ali, literalmente profetizado. Então, nós encontramos Cristo como o Messias prometido, o Salvador da nossa casa, o Salvador da nossa vida. Nos Evangelhos, ele é o Salvador do mundo. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o Salvador do mundo, ele é o Senhor de tudo. Ele é aquele que ensina com verdade, com justiça, que faz milagres, que faz maravilhas, que mexe na natureza, que acalma a tempestade, que transforma água em vinho, que traz morto de volta à vida, que faz cego enxergar, coxo andar, mudo ouvir. Mudo é falar, surdo ouvir, paralítico andar, leproso ser purificado, evangelho ser pregado aos pobres. Ele é aquele que faz maravilhas e milagres, que anda por cima das águas, que os demônios se prostram diante dele e o adoram, como aconteceu em Gadara, dizendo, bem feito tu és o santo filho de Deus. Ele é o Senhor dos evangelhos, o Salvador, o resgatador, o nosso exemplo de vida. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo ressurgido e poderoso. O que nós encontramos na igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e 2, era uma igreja fraca, era uma igreja tímida, era uma igreja que estava trancada sobre 4 portas. Por que estava? Porque estava com medo dos judeus, com medo de ser morto pelos judeus. Mas quando Deus deixa aquela igreja no poder, aquela igreja sai por toda Jerusalém,
Samaria, Judéia e até os confins da terra para pregar o Evangelho da salvação. E vence o Império Romano, vence as perseguições dos imperadores, porque o Cristo ressurgido e poderoso estava no meio dela e está até hoje para nos dar vitória. Essa é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, em Atos, ele é o Cristo ressurgido e poderoso. Nas cartas, nas epístolas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª, 3ª João e Judas. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que guia e que rege a igreja com a sua soberania, com o seu porcentagem, com a sua onipotência, onipresença e onisciência. Ele é o governante de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. No livro do Apocalipse, Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega. Ele é aquele que nos guia, ele é aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Portanto, Jesus Cristo é anunciado na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. No começo, no meio e no fim da Bíblia, nas histórias bíblicas, nas profecias bíblicas, nós encontramos Cristo, ou profeticamente falado e anunciado, ou simbolicamente através de tipos, de figuras e de símbolos na Escritura. Ele é mencionado, ele é enxergado, ele é vivido, ele é visto, ele é o autor, ele é a âncora da nossa fé. Portanto, glórias e honras sejam dadas ao nome dele. Vamos fazer como fez aqueles 24 anciãos. Quando estavam diante do trono de Deus, eles adoravam o Cordeiro. Eles se prostravam, colocavam suas coroas no chão e diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu, e receberá a honra, o poder, a força, a glória, a ação de graça, riqueza e sabedoria. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus povos de todas as línguas, tribos e nações. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é digno, ele é o centro das Escrituras. Então, os discípulos de Emaús, quando ouviram a explicação de Jesus sobre ele mesmo, acerca do Antigo Testamento, eles disseram depois que Jesus desaparece do meio deles. Não ardia em nosso peito enquanto ele falava e nos expunha as Escrituras. Cristo é o maior pregador que teve nessa terra, irmãos. É o maior pregador, é o maior profeta, é o maior sumo sacerdote, é o maior rei, é o maior Senhor, é o maior que faz milagre, é o maior que cura enfermidade, é o maior que é advogado, que defende, é o melhor, é o juiz de todos os juízes, é o Senhor de todos os senhores, é o rei de todos os reis, é o sumo sacerdote de todos os sacerdotes. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Todas as coisas foram feitas por ele. Todos os anjos estão sujeitos a ele. Hebreus capítulo 1 diz que Deus deu ordem aos seus anjos para que se prostrem e adorem a Cristo Jesus. Em Filipenses diz a Bíblia no capítulo 2 que Deus deu um nome para Jesus acima de todo nome. E toda criatura do céu, na terra e debaixo da terra tem que adorar e tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele diz que todo poder é dado no céu e na terra. Ele é o Senhor, ele é rei, ele é Deus, ele é digno de adoração. João Batista disse sobre ele: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Ele é Deus, ele é grande. João Batista também disse em João 3º capítulo: convém que ele cresça e eu diminua. Ele é Deus. Pedro disse diante da presença de Jesus: Senhor, mestre, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Tamanha é a santidade e a graça que falam em Jesus. Ele é Senhor. O centurião romano, capitão romano, líder de 100 soldados de Roma, disse sobre Jesus: eu não sou digno que ele entre na minha morada, debaixo do meu telhado.
mas eu sei que com uma só palavra Ele pode salvar o meu criado. Ele é digno. Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. O centurião sabia disso. Até mesmo o nosso personagem Pilatos da Bíblia sabia que Jesus era justo e lavou as mãos, porque sabia que ele não tinha cometido nenhum pecado. A mulher dele tinha sido atormentada no sonho sobre Jesus. Ele não merecia estar na cruz. Ele foi para lá por causa do nosso pecado, porque ele é santo, nunca pecou, nunca errou, nunca se achou engano nos seus lábios. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é o eu sou. Ele vai dizer para os fariseus da época, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda antes que Abraão nascesse na terra, eu sou. Ele vai orar lá em João capítulo 17. Uma das orações que eu acho lindo. Pai, me glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto a Ti antes de o mundo ser criado. Antes de Gênesis 1 acontecer, Pai, eu já tinha uma glória junto a Ti. Eu já tinha uma glória eterna e imensurável. Então, esse é o Cristo das Escrituras. Não é um Cristo fraco, mole, é um Cristo de glória e de poder. É chamado Leão da tribo de Judá. E a outra face de Cristo, a sua ira. A Bíblia diz a sua Bíblia que na sua ira Ele vai esmagar no lagar da ira de Deus os inimigos do Evangelho, os inimigos de Deus. Ele vai esmagá-lo. Como o agricultor, o viticultor que cuida de uvas, faz com as uvas no lagar, até aquele suco de uva, aquele sangue dos inimigos, ao ficar quieto. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, que Ele seja glorificado nessa noite. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te glorificamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o resplendor da glória de Deus. O Senhor é o resplendor. O Senhor é supremo. O Senhor é superior. O Senhor é Deus. O Senhor é glorioso. Tudo é do Senhor. O Senhor é digno de glória. Em Romanos está escrito assim, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória para sempre, eternamente. Amém. Deus, toda a glória seja dada a Ti. E toda a glória seja dada a Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Glória e honra ao Teu nome, Jesus. É que nós oramos e Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.